Seja muito bem-vindo, Dani. Obrigado, Ana. Como é que você foi de Natal? Foi muito bom. E vocês? Fui muito bem, obrigada. Então, o que você me traz hoje de novidades no teu quadro? Hoje vamos estar falando de florais de Bach. Tá? Então, uma técnica que algumas pessoas conhecem, outras desconhecem. Então, é importante isso, sempre falar e mostrar um pouco o que temos para poder ajudar aos pets. Então, vamos entender. E de cara eu te pergunto, para quem não conhece, para deixar bem claro, o que são os florais Bach? Perfeito. Quando nós falamos de florais de Bach, estamos falando de uma técnica que foi desenvolvida pelo médico Eduard Bach. Ele trabalhou especificamente isolando frequências de florais que utilizou terapeuticamente em humanos. Tá? E ele percebeu, através da observação, que aqueles indivíduos nos quais ele utilizava certo grupo de flores tinha certos resultados. Ele se basou, o embasamento da técnica é que emoções daninas vão a causar estragos ou danos dentro do corpo. Então, a ideia vai ser que os florais, através de sua frequência, vão a reajustar essa emoção que se desequilibrou. Então, é por isso que a técnica trabalha mais com a parte emocional, com a parte comportamental em seres humanos e também em animais. E ele criou os de seres humanos e ele também criou os de pet? Coisa linda. Os florais são os mesmos. Olha! São as mesmas 38 flores que foram isoladas por Eduard Bach. São os mesmos florais que se utilizam hoje em dia para humanos e os mesmos florais que se utilizam para animais. Perfeito. Então, se eu quiser comprar um floral para mim, né, baseado, claro, na indicação do médico integrativo, ele vai também avaliar o pet, vai fazer o do pet, é a mesma composição, o mesmo floral. Depende. Sabe por quê? No pensamento de Bach, as emoções ou a parte emocional desequilibram a parte física, sim? Não necessariamente a emoção que agride a um ser humano vai ser a mesma emoção que agride a um animal. Tá? Porque lembremos uma coisa, muitas vezes, por exemplo, para nós, pode nos causar preocupação pagar boletos. Os animais, o conceito pagar boleto não existe, não está ali, então não vai ser. Mas o que acontece? Quando o tutor muda seu odor, o tutor muda seu cheiro, o tutor está preocupado, isso desequilibra o animal. Então, por esse motivo, muitas vezes tu vai ver que o tutor te fala é que eu tenho problemas e meu animalzinho começou a mostrar problemas de comportamento. Fato, porque ele está percebendo que uma coisa não está bem com o indivíduo com o qual ele compartilha. Por exemplo, nós temos emoções que são complexas como seres humanos. Os animais não, eles são muito mais simples. O fato, por exemplo, se alguém faz uma coisa, as pessoas podem ter rancor. Mas no caso de um animal, esse tipo de emoção que é mais danina, mais profunda, não está ali. Não pertence. Não pertence. Então, por isso, os florais, nós temos que prescrever para animais. Escolher a fórmula para poder ajustar qual foi a emoção que se desequilibrou naquele pet. E aí vocês conseguem analisar, de acordo com o que o tutor disse, Claro. O meu animalzinho está apresentando coceira. O meu animalzinho está apresentando estresse, insônia, às vezes, também. E aí vem a prescrição certinha. Sim, aí que acontece? Em uma consulta floral, é um trabalho que demora aproximadamente 60 minutos. Por quê? Eu preciso ouvir ao tutor. Pode ser que alguma coisa que tu fales para ti esteja errado, mas para o pet não. Por exemplo, eu já tive consultas onde um tutor me diz é que eu não posso coçar a barriga porque ele me morde, sendo um gato. Essa conduta é normal para esse indivíduo. Então, não é uma conduta que esteja fora do normal. Então, o veterinário vai saber quais são os comportamentos normais para a raça ou espécie, de forma de poder ajustar os florais. Óbvio, por exemplo, que aconteceu agora quando tivemos as enchentes. Muitos animais ficaram com certos traumas produto de toda a situação. Animais que começaram a chorar mais, animais que começaram a ficar mais agitados, animais, por exemplo, que não queriam ficar sozinhos em casa. Então, o que acontece? Tudo isso se avalida e normalmente vamos encontrar um floral que corresponde a essa emoção.
O Dr. Bach, quando criou seu sistema, classificou os florais em grupos. Então, nós vamos ter um grupo que são grupos de medo, grupos de incertidumbre, grupo de angústia, grupo de preocupação, grupo de perda do interesse. E assim vamos até aqui trabalhando. Subdividido. E cada subgrupo tem flores que estão dentro deles. Então, por exemplo, tenho medo. E tu sempre pergunta para o tutor, o cachorro tem medo. Sim, perfeito. Não, ele tem medo do carro do lixo quando passa na segunda-feira. Então, já é um medo conhecido. É uma flor. Tá. Olha, não, ele simplesmente faz uma crise de pânico. Então, já aí temos outra flor que trabalha esse tipo de medos. E assim vamos trabalhando cada sintoma mental que o tutor vai nos relatando para poder ajustar a fórmula terapêutica do PET. Perfeito, Dani, muito legal. Olha, quantas... tecnologia, dá para se falar assim, né? No momento integrativo PET. Eu quero entender quanto tempo, em média, tu nota que os teus pacientes PETs têm uma evolução no quadro, porque a gente sabe que não é uma coisa da noite para o dia, é um tratamento que exige paciência. Então, mais ou menos em média, assim. Em média, eu sempre falo, depois da primeira prescrição de florais, normalmente se mantém 21 dias a primeira fórmula, não se troca nesses 21 dias. Por quê? Segundo a teoria de Bach, tu precisa um tempo para que uma emoção se transforme em uma conduta, para que o cérebro memorize isso que está ali. Então, o que acontece? Eu estou dando um floral, que é uma frequência, e é como se eu estou sintonizando o rádio que perdeu a sintonia, sim? Então, normalmente, tu vai ver que um tutor, quando volta 21 dias depois, ele sempre me fala, Dani, sabe o quê? Ele fazia isto, e não está fazendo mais. Olha só. Perfeito. Tu acha que ainda precisamos deixar esse floral? Não, eu acho que já fez o efeito. Por quê? Quando se constrói uma fórmula floral, sempre se explica o porquê de cada flor, por que ela está ali, de forma de que o tutor saiba o que está sendo administrado. Então, desta forma, eles vão ir validando. E normalmente eles se falam, olha, sabe o que? Ele era agressivo, já não está mais. Perfeito. Podemos trocar o floral? Trocar para outras flores, então. Para outras flores, porque na teoria de Bach, nós vamos ir tirando as emoções como se fossem folhas de uma cebola. Então, tu vai tirando as folhas e cada emoção que já se equilibra sai fora, até que chega um momento em que chegamos ao núcleo. E o núcleo vai ser aquela característica predominante daquele indivíduo. Então, por exemplo, no pensamento da terapêutica floral de Bach, cada um de nós tem uma flor que é um núcleo emocional. E isso é o que faz que a Ana seja a Ana, Dani seja o Dani, Andreia seja a Andreia, ou qualquer pessoa seja cada pessoa. Dá a individualidade do paciente. E no caso dos animais, a mesma coisa. Porque se nós vemos, por exemplo, cada pet, cada cachorro, cada gato tem características comportamentais próprias, únicas. Percebemos até, às vezes, na mesma ninhada de gatos ou cães, que são os mais habituais dentro de casa, que a gente percebe que são diferentes. É que nem a gente, somos irmãos de mesmo pai, de mesma mãe, mas somos muito diferentes. Somos diferentes. Então, e é bom isso, né? Essa variabilidade ou essa diferença está dentro, ou se contempla dentro dos florais. Então, por exemplo, tu vai ter pessoas ou indivíduos que são medrosos, pets que são medrosos, e eles entram dentro do grupo de medos. Então, aí vamos a ter mímulo, aspen, rock rose, que vão ser florais que vão estar associados a medos. Ou podemos ter, por exemplo, indivíduos que facilmente se irritam. Então, eles entram dentro do grupo de tolerância. Então, por exemplo, pode ser que seja um bicho, pode ser que seja uma water violet. Cada um deles vai ter características próprias segundo aquela flor que está ali dentro. Dani, eu vou te interromper porque tem perguntas para ti aqui Sério? no YouTube. Então vamos lá, a primeira pergunta aqui, Juliana Curcio. Florais de Bach funcionam para amenizar a ansiedade de separação dos cães? Sim, funciona muito bem. Por quê? E no pensamento dos florais de Bach, nós vamos ter um grupo de flores que vão ser de preocupação extrema.
Então, um pet que começa a ter ansiedade por separação, ou vai pela parte das inseguranças, ou vai pela preocupação extrema do tutor. Então, existem florais que vão nos ajudar a amenizar essa situação. E aí a pergunta agora é minha, em cima da pergunta da Juliana. O tutor também, seria necessário ele também tomar um floral neste caso? Porque, né, se ele está muito em cima ali, aquele cordão, né, cortar... Pois é. Eu sempre falo para os tutores, normalmente quando eu coloco uma terapêutica floral, sempre recomendo a elas procurar um terapeuta floral humano. Porque o que pode ser um chico, por exemplo, te vou dar 2 exemplos, uma ansiedade por separação causada por um cerato, um paciente que tem indecisão, que não tem capacidade de decidir. Sabe? O cerato vai ajudar a equilibrar essa emoção. Muitas vezes pode estar acompanhado por um tutor que é chicory, que é aquele que é sobreprotetor. Então, no momento que aquele seu pet não está embaixo das asas dele, isso leva a que ele se desequilibre, porque ele não se sente com segurança para estar sozinho. Então, muitas vezes, esse jogo entre o que acontece entre um tutor, o comportamento do tutor e um pet, é o que vai a, normalmente, o 90% das disfunções em comportamento dos animais está associada muitas vezes à forma nas quais os tutores interagimos com eles. A gente que é responsável muito dessas emoções, Sim. né? Temos mais um aqui do Paulo Carvalho. Nessas festas de final de ano, quando acontecem os fogos, né, de artifício, os florais ajudam a acalmar os animais? Sim. Ajudam a amenizar muito. Muito, Dani? Sim. Realmente, então, nessa época, quem está acompanhando aqui tem pet, já deveria, inclusive, então... Eu sempre falo para meus tutores, eles começam normalmente em novembro, tá? Para que o floral já vá tomando e vá equilibrando, sim? Porque, vamos ver, por que um pet se desequilibra por um fogo de artifício? Para nós, seres humanos, é um show de luz. Ai, que lindo. Para eles, não. Para eles, representa perigo e morte. Porque eles não sabem o que está acontecendo. É muito barulho, né, É Dani? muito barulho, é luz em um momento que é escuridão, é impacto. Isso representa medo iminente à morte. E existem florais de medo. Então, eles perdem... Tu tens pets que, quando tens fogos de artifício, perdem o controle, pulam, gritam. Esse, por exemplo, é um cherry plum. Sim? Tu tens pets que ficam embaixo de um sofá escondido tremendo. Tremendo. Isso pode ser um mímulos ou pode ser um aspen. Então, vamos a ter florais que entram dentro do grupo de florais de medo que ajudam em um momento ou ajudam em esses momentos de tensão. E a gente tem mais uma aqui da Juliana. Se tem algum limite de idade, Dani, nos pets, para a gente utilizar os florais. Ela pergunta também do efeito, que a gente já respondeu, né? Mas pode retomar, né? Não, o efeito é muito bom. Tu vê que realmente eles conseguem equilibrar rapidamente, muitas vezes até mais rápido que os seres humanos. Por quê? Nós, seres humanos, nos questionamos se isso realmente vai funcionar. Os animais não, eles simplesmente recebem e permitem que se dê o equilíbrio da parte energética. E a outra parte... a idade, se tem alguma idade? Não, não tem. O cuidado com os florais, a forma de prescrição. É muito diferente prescrever um floral de Bach em humanos a animais, porque a forma na qual se utilizam os preservantes e os conservantes da fórmula, o preservante do floral, é diferente. Eles vêm em álcool, normalmente se coloca brandy. Então, o que acontece? Para um pet, colocar ou dar gotas de brandy diretamente na boca não é o apropriado. Então, a única contraindicação que existe, ou cuidados que devem existir, é preparações nas quais não exista extrato alcoólico. Colocamos, então, no potinho d'água deles, não, as gotinhas? Normalmente, quando o veterinário faz a prescrição, já ele prescreve que se coloque em solução glicosilada, tá? De forma de que não tenha álcool, se conserve em solução não alcoólica. E logo depois, o tutor simplesmente dilui no potinho d'água. E pronto. E pronto. Aí vem ali 30 gotas na água. Não é menos, 4 gotas. Olha só, é pouquíssimo. É pouco, porque estamos falando de frequência. Sim, não é quantidade, é qualidade. Não é quantidade, é qualidade. Perfeito. Temos mais uma aqui também, do
do Paulo, pode ser que o floral do tutor seja o mesmo que o floral do pet? A gente estava conversando sobre, né? Sim. Muitas vezes quando tu trabalha com florais, tu percebe ou que o floral é o mesmo ou que o floral é complementário, tá? Então, tu vai ver muitas vezes que vai ser um cerato com um mimulus, ou vai ser um chicoris com um mimulus, porque são flores que uma é de excesso e preocupação extrema e a outra é de medo. Sim, são diferentes. São diferentes, mas se complementam. Que completam, né? Se tem completam. muitas perguntas aqui. A Juliana tem mais uma. Ela diz assim, os florais são sempre em gotas ou é possível ministrar como aquelas bolinhas de homeopatia? Tá, perfeito. Os florais, no caso da linha Bach, que é o floral mais antigo, a primeira forma de preparação de fórmulas de flores, existe em cremes, existe um creme de rescate, existe spray de rescate, existe balas de rescue que se utilizam, por exemplo, quando as pessoas viajam, que têm medo de avião. Então, colocam a bala de rescue e ele dá um efeito relaxante, um efeito tranquilizante. De preparação em glóbulos, dependendo da farmácia de manipulação, se podem mandar a preparar também em glóbulos. Então, tá? Que é a fórmula da homeopatia, que são aquelas bolinhas. Tá, Dani. E aí o paciente está com, por exemplo, nervoso, estressado, às vezes tem brigas dentro de casa, o cachorro e o gato podem ficar estressados, é levado até você, por exemplo, vai ministrar o floral de Bach. E ali, além do floral, ministra também alguma medicação que é mais tradicional, assim, também? Sempre, e muito boa a tua pergunta. Eu sempre vou falar em medicina integrativa, sim? Se tu tens um problema muito grande, do ponto de vista de comportamento, sempre tem que ser validado pelo médico veterinário para que coloque a medicação que vai ajudar a que tu possas acalmar ele a curto prazo. Porque o floral, eu vou precisar um tempo para que ele possa equilibrar. Então, eu sempre gosto de trabalhar entre os dois mundos. Todos os meus pacientes que trabalham com florais de Bach ou estão em tratamento com seu médico veterinário que está levando a prescrição tradicional ou com seu médico veterinário comportamentalista que está colocando os fármacos para ajudarem no comportamento. Então, é um paciente que está muito agitado, vai utilizar o tipo e prescrição de medicamentos que vão ser os necessários para que ele possa baixar o nível de agressividade. E eu entro com a formulação de Bach para poder ajudar a equilibrar o fundo emocional. Aos pouquinhos vai equilibrando, vai equilibrando. E depois vai soltando tudo, né? Vai ficando só com floral, né? Aí, ao longo do tempo, tu consegue um equilíbrio perfeito do paciente. Tem diferença entre a aquisição, assim, entre o gato e o cachorro? Eles têm diferença nessa absorção ou não, assim? Não também? Não tem. O que tu pode ter diferença é no consumo. Normalmente, vamos a ter que os gatos são um pouco mais difíceis de consumir florais. Porque, por exemplo, se a pessoa não sabe fazer a prescrição e manda fazer em extrato alcoólico, vai acontecer que quando tu coloque na água do gato, ele não vai beber. Vai tomar. Não vai tomar. Então, por isso, já o veterinário tem que prescrever de forma de que o animal não perceba que o floral está ali. E Dani, uma pergunta, assim, uma curiosidade minha quando o cão é filhote, tem algum floral, assim, que tu possa colocar para já ir equilibrando desde sempre? Como um filhote ainda, ele não tem problemas. Mas eu digo assim, para manter a energia dele equilibrada. Mas é que um filhote... Ou não? Sim, tem. Sim? E existe um floral que é de filhotes. Olha tá? só. Que se coloca... Por isso a pergunta é muito boa. Por quê? Eles são filhotes. O que é o que está fazendo um filhote? Aprendendo. Sim. Ele está aprendendo onde faz xixi, ele está aprendendo onde faz cocô, ele está aprendendo que ele pode fazer com o tutor, que ele não pode fazer com o tutor. Então, nós temos, por exemplo, o Chestnut Butte, que ele vai ser um floral que ajuda em processos de aprendizado. Ou Tens Walnut, que é um floral que ajuda a que os agentes externos não te sejam daninhos. Então, isso, um pet, um filhote que está aprendendo do mundo, muitas vezes, se tu faz um movimento errado, isso pode levar a que ele simplesmente se traume. Tá? Então, esse tipo de florais te ajuda
a que ele seja mais equilibrado. Ou quando o filhote é muito tímido, muito introvertido, temos um mimulus, temos um aspen, que vão fazer que eles sejam um pouco mais equilibrados desde o ponto de vista emocional. Sim, para conseguir ir para o mundo, dá para se dizer claro, assim. Para poder, isso é o lindo do floral. O floral, ele sempre me vai dar uma possibilidade de trabalho em terapia. Então, eu posso utilizar ele ou para ajudar a reequilibrar uma emoção que perdeu o equilíbrio, ou para permitir que o indivíduo possa desenvolver melhor as emoções já existentes. Eu adorei o nosso bate-papo de hoje. Eu ficaria aqui um programa inteiro conversando contigo, pena que eu não posso, porque eu tenho tempo. Mas eu quero que tu deixe um recado para o nosso público que tem pets e nesse final de ano, nessa reta final de 2024, voltada nessas questões de fogos, né, Dani? Então, a palavra é tua. Bom, gente, nós temos que lembrar, eu sempre falo da consciência e da educação. O que para nós pode ser um momento de diversão, pode ser a vida de outro indivíduo. Então, o que acontece? Se temos a possibilidade de poder levar a mensagem de não aos fogos de artifício, pensando em que existem pets que podem ter medo, pensando em que existem crianças que podem ter problemas quando existe a hipersensibilidade ao meio externo, pensando em que existem idosos, existem doentes, e se somos mais empáticos, vamos a ter um mundo muito melhor. Então, vamos aproveitar de trabalhar de forma integral, de ver o mundo de forma integrativa. Quando pensamos no próximo, também estamos trabalhando medicina integrativa. Lindo, Dani, parabéns. Muito obrigada pela tua presença nessa reta final de ano, que foi um prazer te ter aqui conosco, eu e a Andréia. A gente adora o quadro, então muito obrigada por fazer parte do Inspire-se. Que venha um 2025 com muita prosperidade e abundância para ti e para tua família. Obrigado, Andréia. Meus melhores desejos para vocês. Para mim tem sido uma honra gigantesca poder estar com vocês aqui e que venha um 2025 com muitas mais coisas boas. Muito obrigada!